2 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Verso 8: Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Se agirem, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer um pequeno remember aqui. Segura um pouquinho a leitura, nós vamos continuar. Nós trouxemos aqui, dentro da proposta do apóstolo Pedro, um entendimento de que nós estamos agora conectados a Jesus, e ele, ao expressar isso na sua primeira carta, deixou bem claro que nós agora somos filhos por adoção. Se você for ler a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, ele vai começar dizendo sobre uma figurativa que ele usa da pedra. A pedra fundamental esteve sobre a igreja, esteve sobre o povo escolhido, mas eles a rejeitaram. A pedra angular, a pedra fundamental. Aí quando chega no versículo 9 da primeira carta, ele diz assim: olha, mas vós sois. Ou seja, vós quem? Os que creram, os que se conectaram, os que entraram na presença de Deus através de Jesus Cristo. Pois vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, povo exclusivo de Deus. Qual que é o objetivo desse povo? Anunciar as grandezas daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nome disso, irmãos, é conexão. Jesus nos conectou a Deus a partir de uma adoção poderosa. Agora nós podemos dizer, Ele é o nosso Pai. E quando o apóstolo Pedro vai escrever a sua segunda carta, ele está preocupado com a possível desconexão. Por isso o tema da mensagem, por isso o tema da nossa série, reconectar. E toda a segunda carta do apóstolo Pedro é sobre uma reconexão. É sobre uma qualidade de vida perto do Senhor, que não te deixe improdutivo, inoperante, pelo contrário, que te faça alguém impossível de tropeçar. Já parou para pensar nisso, irmãos? Que raiva que me dá quando eu estou andando na rua e eu tropeço numa calçada. A gente sente dor no pé, porque na maioria das vezes é o pé, né? Quando você cai, dói o joelho, mas a dor de ver alguém vendo você fazer aquilo é insuperável. As pessoas te olham e falam: que otário. Quem tem umas brincadeiras mais quinta série, ri muito das pessoas. Eu não vou falar aqui nomes. Não fala nomes para nós não acabar com a vida do Roberto, quer dizer, do irmão. Mas quem nunca riu, irmão, de um tropeção, de um tombo de bicicleta? Quem nunca riu? Atire a primeira pedra. Nós sempre rimos. A pessoa que recebe aquilo, quando ela vê alguém rindo, a gente até ri meio assim, né? Para a pessoa não ver, porque a gente já sabe a dor daquilo. Mas Deus sonda os corações. Irmãos, tropeçar é um negócio que dói mais dentro, na alma, do que fisicamente falando. Não, só essa eu podia ir embora já. Só por causa disso. Todas as vezes que nós caímos, irmãos, a maior dor que nós sentimos é de dentro para fora.
Não é aquela dor ali superficial ou exposta, pode até estar ralado, mas por dentro, aquela dor, aquele sentimento é inigualável. Tropeçar é a pior coisa da vida, é ruim demais. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, se vocês rirem, vocês vão ter um problema sério com Deus, porque não pode praticar bullying com o pastor. Um dia eu estava saindo da escola, garotão, toda a escola saindo, memorar aquele muvuca de gente, aí querendo dar umas brigas ali, não tem aquele negócio da escola? Na minha época a briga era na mão, tinha esse negócio de ficar. Agora os guri vai brigar e falar, sai seu bullying, não sei o que, né? Ah, pai, chamava eu, e aí gordo, bolinha, não sei o que, eu tinha tanto apelido que eu nem lembro mais. Você vigia. E tinha um colega meu, todo descolado, andando de skate. Eu falei, e aí mano, eu vou dar uma volta no seu skate. Eu nem contei, vocês já riram. E o bolinha se esbolachou-se. Irmãos, eu subi no skate e tentei, né? Quando eu fui, esse cara, colega meu, segurou. Queridos, eu dei uma de peito na calçada, que eu nadei de bico assim, tum. Eu só escutei a escola. Escola, colégio público, irmãos, devia ter uns 500 alunos saindo ao mesmo tempo. E tal. Irmãos, eu fui embora pelos becos da cidade para ninguém me ver. Cheguei em casa assim, cabisbaixo. Minha mãe falou, o que foi? Mãe, tomei um tombo na frente da escola. Onde você se machucou, meu filho? Cadê? Não machucou nada por fora. Aqui por dentro, tá arregaçado. E para ir para a escola no outro dia? E para ir na escola durante uma semana? Irmãos, tropeçar é algo extremamente ruim. Você sabe qual que é o maior problema das nossas tropeçadas? É que às vezes nós estamos preocupados com o que o outro vai falar sobre nós. E a gente até tem argumento, você não me julga não, porque você não pode julgar, tira a trave do seu olho para falar do cisco do meu. Mas lá por dentro você fala assim, eu estou errado mesmo, irmão, tinha razão. Tropeçar dói. Preste atenção, porque a proposta do apóstolo Pedro é nós caminharmos uma vida tão intensa, tão poderosa, que nós não tenhamos erro algum, ao ponto de nós não tropeçarmos. Olha, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado à eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. A forma com que Pedro está aqui falando, irmãos, é a forma da reconexão. É você voltar e entender, lá no capítulo 2, da primeira carta dele, olha, nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Sabe por quê? Porque nós não rejeitamos a pedra fundamental, a pedra angular. A preocupação dele é que nós agora tenhamos as mesmas atitudes do povo de Israel, dos judeus, que rejeitaram a pedra. Esta é a preocupação de Pedro. Se vocês não tomarem cuidado, vocês tropeçarão. Se vocês não tomarem cuidado, vocês serão pedra de tropeço. E aí, irmãos, aí o apóstolo Pedro tem moral, inclusive vivida, para falar sobre ser pedra de tropeço. É ou não é? Olha, vão pegar vão me matar. Não, Jesus, eu não vou permitir que ninguém faça nada com o Senhor. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás, porque para mim você é o quê? Pedra de tropeço. Irmãos, Pedro sabia do que ele estava falando. Pedro estava andando com Jesus, caminhando com Jesus, mas em determinados momentos havia uma proposta de desconexão. E Jesus o convida a reconectar-se. Há uma falha muito terrível de conduta nesse texto, para algumas pessoas que dizem que Pedro estava endemoniado. Irmãos, isso não é verdade. Pedro não estava endemoniado. Pedro estava sendo usado pela estratégia do inimigo. A intenção do inimigo sempre foi usar as condutas dos homens para matar, roubar e destruir. Essa é a proposta do texto. Mas Jesus Cristo olha e vê assim, para trás de mim, Satanás. Ele não estava falando com Pedro. Ele estava falando sobre a ação do inimigo através da vida de Pedro. Pedro não estava possuído por demônios. A sua natureza pecaminosa, a sua carnalidade falou mais alto. Porque pensa bem, eu estou andando com Jesus, você comigo, nós dois, vem alguém falando assim, vou bater em Jesus. Mas irmão, nós vamos levantar na hora. Vamos querer quebrar o cara na pancada. Jesus aí, para trás de mim, Satanás. Se eu fosse para ele, eu falasse assim, credo Jesus, estou tentando te defender, o senhor me chama de diabo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
essa proposta de Pedro, irmãos, é para que nós entendamos que ele estava falando de algo que ele sabia, que ele conhecia. Ele tinha sido alguém totalmente fora dos caminhos do Senhor, que teve um encontro real com Jesus e mudou a sua vida. A partir daí, Pedro então tem confiabilidade para dizer para mim e para você: tome cuidado, porque a proposta é você não tropeçar. Se você continuar vivendo de acordo com a vontade de Deus, você não tropeçará, jamais. Você não vai passar pelo constrangimento pessoal, interno, na alma, de dizer: eu errei, eu falhei, eu sou um pecador daqueles terríveis, que querem o tempo todo viver na imoralidade. Não, nós somos daqueles que estamos nos reconectando com Jesus todos os dias, amém? A carta de Pedro, irmãos, não foi escrita para um único momento, foi escrita para que nós pudéssemos em todo o tempo observá-la e reconectarmos. Por isso que eu falei para vocês: estudem a segunda carta de Pedro, leiam, releiam, busque materiais, estudem, busque comentários, porque você vai entender mais do propósito de Deus, do projeto de Deus para mim e para você. Na semana passada nós falamos sobre a ideia de reconexão, a partir de reconhecermos a justiça e a expressão da fé em Cristo Jesus. Isabela, eu vou ter que parar o culto mesmo de novo. Então tá bom. Reconhecendo Jesus e a expressão da fé. Ou seja, se nós reconhecemos que Jesus Cristo nos justificou como pedra fundamental, a qual nós não rejeitamos, nós precisamos entender agora, a partir da fé, que Ele está atuante em nossas vidas agora, neste momento. É pela fé. Ele não está aqui fisicamente, corporalmente, mas o seu Espírito está aqui falando conosco, inundando os nossos corações. No segundo aspecto nós lemos: reconhecer que nós somos supridos em tudo mediante o poder dele. É só você acompanhar o verso 3, você vai perceber que o apóstolo Pedro fala: Jesus Cristo cuida de nós em todos os aspectos, nos supre em tudo. Mas a gente às vezes tem uma tendência a reclamar. E também no verso 4 ele vai dizer sobre uma promessa que existe àqueles que estão reconectados ou estão conectados a Ele, né? Diz assim, dessa maneira Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ou seja, a promessa é que Jesus nos torna participante com Ele de uma vida eterna, longe do pecado e aproximada da eternidade com Ele nos céus. Irmãos, esta é a proposta da reconexão. É você entender que você, uma vez conectado com Jesus, a sua natureza pecaminosa vai levar você a tender, todas as vezes, a querer fugir do propósito de Deus. Mas a ideia aqui é nós centralizarmos a nossa vida a não mais tropeçarmos. É centralizarmos a nossa vida a não ficarmos cegos mediante aquilo que o mundo quer impor sobre nós, mas nós vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Acompanhe então agora o verso de número 12. Nós vamos continuar a leitura. Verso de número 12. Acompanhe, nós vamos continuar aí até o verso 21. Ele diz: por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas. Então, vocês entendem que confirma uma proposta de reconexão? Sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas. Se bem que vocês já sabem, vocês já foram conectados. Então eu estou aqui usando o texto para poder afirmar aquilo que eu estou querendo trazer como uma proposta para a igreja. Por isso sempre terei o cuidado de lembrar destas coisas, se bem que vocês já estão solidamente firmados na verdade que receberam. Solidamente firmado é o que, irmãos? Firmados na rocha. 1 Pedro 2,9. Estamos firmados na rocha. Verso 13. Considere importante, enquanto estiver no tabernáculo, ou seja, neste corpo, ele está falando sobre uma possível despedida ali, né? Enquanto estiver nesse corpo, despertar a memória de vocês. Olha isso, é fazer vocês se lembrarem quem são vocês. Irmão, você já parou para pensar? Em meio a uma adversidade, em meio a uma luta, você lembrar na hora assim, eu sou revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Irmão do céu, o diabo sai correndo. Você não consegue se olhar menos do que alguém super poderoso. As meninas, nem aquele desenho, as meninas super poderosas. É muita coisa que Deus tem sobre nós e precisa ser despertada em nossa memória. Nós precisamos nos reconectar, despertar a memória de vocês. Pois sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também
depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Você sabe qual que é o empenho do apóstolo Pedro aqui hoje para vocês? O pastor Carlos. Porque eu fui ler esse texto e falei, isso aqui precisa ser passado para a igreja de maneira mais veemente. E eu falei, Deus, se o apóstolo Pedro deixou isso aqui para mim, passar para Nova Alvorada do Sul, nessas quintas-feiras de uma proposta de reconexão, eu não vou me calar. E o empenho do apóstolo Pedro, através da minha vida hoje, está sendo ministrado sobre a vida da igreja aqui em Nova Alvorada do Sul. E em quantos outros lugares já foram ministrados sobre essa verdade? Reconexão, irmãos. Verso 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosas, inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. O apóstolo Pedro, vocês lembram de domingo? O apóstolo, agora eu vou continuar. Pedro, testemunha o quê? Ocular de Jesus Cristo. Tá bom? Reforça mais uma vez que não existe apóstolo nos dias de hoje. O povo se converter. De fato, não seguimos fábulas engenhosas, inventadas, como falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que lhe disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmo ouvimos, quem ouvimos, irmãos? Os apóstolos. Nós mesmo ouvimos esta voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Somente os apóstolos, com exceção do apóstolo Paulo, ouviu Deus falando com Jesus: eis o meu filho amado. Somente os apóstolos da Bíblia. Não existe mais apóstolo. Tem que falar de novo, porque podia ter lido isso aqui domingo também, que aí não precisava ler hoje, né? Falar sobre isso. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem, se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Irmãos, eu fiz a introdução fazendo um remember da nossa semana passada, porque nós precisamos trabalhar em nós essa proposta de reconexão. Se nós não ligarmos em nós o desconfiômetro espiritual, logo logo nós somos uma igreja fria, ao ponto de nós levarmos a nossa nação ao esfriamento espiritual. Pastor, isso é possível? É. Vocês conhecem os Estados Unidos? Irmãos, a igreja nos Estados Unidos que tem um culto no domingo, como nós temos aqui, para eles receberam um avivamento diferenciado. Agora, irmãos, culto nos Estados Unidos, com exceção da Alagoinha, é domingo de manhã só, e aquele culto, irmãos, que eu vou falar um trem para você. Se você passar na frente de camiseta cavada, tem que colocar uma blusa que está frio, 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 frio. A proposta tendenciosa é que essas falácias enganosas, essas perversidades do mundo, vão entrando na igreja com caricatura de igreja, com caricatura de santidade. Não é mais um apego em Jesus, o Filho de Deus, é um apego em um Jesus que vão criando. Porque assim, Jesus é bonzinho, irmãos? Claro que Jesus é bonzinho. Jesus é amor? Claro que Jesus é amor. Aí as pessoas olham para esse viés e falam: não. Aí a gurizada já coloca a prancha de surf, né? Não, aqui nós tá. Nada contra a prancha de surf. Mas, né, daqui a pouco o João vai querer fazer um púlpito de skate na igreja. Imagina o skate grandão, João, fica legal o púlpito, né? Se converter, rapaz. Brincadeira, eu acho legal, no culto de jovens, pode fazer. As ondas, sabe? As ideias. Eu chamo também de síndrome do nada a ver. Aí chega um pastor, o pastor é intolerante, não pode isso, cuidado, não faça aí jovem, sexo antes do casamento é pecado. O pastor é intolerante. Não, a música secular está tocando, não sei o que, o pastor é intolerante. São pequenas concessões, irmãos, que vão entrando e vão se tornando deuses na nossa vida, ao ponto, por exemplo, acho que eu falei isso aqui na semana passada, no final do ano, teve uma enquete, não sei se é isso, uma pesquisa, não sei.
no Spotify. Irmãos, a maioria dos crentes ia postar o negócio do Spotify, primeiro da lista dele era alguém secular. Lá em quinto estava lá, sei lá, o Regis Danese, aquele cara cantando da Raridade, você é um espelho. Em cima estava lá, Luan Santana, aquele outro do cabaré lá, o Gustavo Lima. A mulher já tinha até morrido, tadinha, e ela estava lá em primeiro, top dos top. A Marília Mendonça. E os louvores que levam a sua vida à gratidão ao Senhor, quinto, sexto, tem uns que nem aparecia no top 5 do Spotify. Pequenas concessões. Pastor, mas esse negócio de música secular não tem nada a ver. Entramos de novo na síndrome do nada a ver. A gente vai entrando, irmãos, em propostas que vão, não é do dia para a noite mesmo, sabe? Não é um negócio assim, hoje eu estou cristão, amanhã eu estou desviado. Não. Isso vai vindo de pouquinho, as coisas vão entrando, a música vai te sensualizando aos poucos. Daqui um pouco, você ouvir na música que uma mulher é vagabunda, não tem mais problema. Vocês já viram isso nas músicas? Antigamente você só ouvia isso nos funks proibidões, agora está no sertanejo universitário, que não é mais sertanejo universitário também, já tem outros nomes. A promiscuidade vai tomando proporções. E aí nós lemos a carta do apóstolo Pedro. Não, será que o apóstolo Pedro estava sendo radical? Porque ele estava falando que estas coisas cegam-nos ao ponto de nós não conseguirmos enxergar o que está à nossa frente. Mas se nós seguirmos um projeto de reconexão com Deus diário, nós jamais tropeçaremos. Nós jamais passaremos pelo constrangimento de termos que, quem sabe, dar uma satisfação para alguém, ou então ao próprio Deus, que nós erramos por falta de compromisso com a conexão que fizemos com Ele um dia. Pastor, o senhor pega pesado. Eu só bato em quem eu amo, irmãos. Pergunta para a Isabela para você ver. Nada não. E quando eu falo bato, irmãos, é correção, é óbvio, né? O amor passível da correção. Sabe, queridos, às vezes a palavra de Deus está sendo tão clara conosco, e nós queremos nos apegar somente ao Salmo 91, ao Salmo 23, sabe, ao Salmo 46, o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente no dia da angústia. Oh, que maravilha eu vi isso. No mundo tereis aflições, nós só lembra da parte, mas tem de bom ânimo, né? Sabe, a reconexão é uma proposta que vai gerar em nós uma palavra que foi citada aqui muito no texto que nós lemos. Empenho. Empenho. Você sabe por que eu não perco peso, irmãos? Porque eu não me empenho. Se nós tivéssemos o mesmo empenho que temos para comer, para ir malhar, já estava sumindo, estava mais magro que o Rafael. Se nós tivéssemos o mesmo empenho em ler a Bíblia, como nós temos para assistir uma série no Netflix, nós éramos doutores em teologia. Empenho. Nós sabemos muito bem o significado de empenho, nós sabemos o quanto é importante o empenho, mas nós não levamos ou não relevamos isso a uma proposta poderosa diante do Senhor. O apóstolo Pedro está falando assim: empenhem-se em viver desta forma, pois desta forma vocês não mais tropeçarão. Empenhe-se. Certa vez um irmão me procurou e disse assim para mim: pastor, eu vou falar um negócio para o senhor que eu nunca contei para ninguém. Põe um café quente aqui, por favor. Fala, João, faz um favor. Gelou aqui, glória a Deus. Também tem tanto gelo aqui do lado, né? Ele falou para mim assim: pastor, eu preciso contar um negócio para o senhor, eu estou com meu casamento abalado. Ninguém falava, irmãos, que estava. E ele falou para mim assim: pastor, eu durmo num quarto, minha esposa dorme no outro tem alguns anos já. Eu falei: rapaz, que coisa preocupante isso. E nós continuamos a conversar, e eu fui trazendo ali alguns conselhos, a gente conversando. E aí ele foi me contar sobre um trabalho que ele faz. E ele falou sobre a implantação de um trabalho. E ele falou assim: pastor, quando eu fui implantar esse trabalho, irmãos, mas ele contou numa energia. Vocês tinham que ver ele contando. Olha, pastor, eu acordava 4 horas da manhã, ia para esse trabalho, e eu ficava lá até 10 horas, 11 horas, às vezes meia-noite. Chegava em casa, descansava um pouquinho, 4 horas da manhã eu estava de novo, porque aquele trabalho tinha que ser iniciado, era a implantação do trabalho, eu precisava fazer acontecer. E na hora eu falei para esses irmãos: irmão, para tudo. Começa a tratar o seu casamento como você tratar a implantação de uma obra, a implantação de um serviço. Começa a acordar 4 horas da manhã e ir dormir 10 horas, meia-noite, fazendo estratégias, lutando para que o seu casamento seja restituído. E aí ele teve um choque. Vocês estão entendendo o que é empenho?
Empenho, irmãos, passa pelo crivo de você sair da sua zona de conforto, sair da estática e fazer de um tudo para cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus, por mais doloroso que ele seja. Porque o apóstolo Pedro estava contando aqui para que nós nos empenhássemos a fazer coisas que ele fazia, e ele estava sabendo que ele seria crucificado há alguns dias, e ele nem aceita ser crucificado como Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, falou: não, eu nem mereço ser crucificado como mestre, porque ele estava empenhado em cumprir um propósito, fazer eu e você nos reconectarmos à presença de Deus, a pedra fundamental, a pedra angular que nos mantém firmes, de pé, intropeçáveis. Inventei essa palavra agora. Irmãos, vocês são inabaláveis se estiverem a fim de se reconectar com Jesus todos os dias. Você só se reconecta a Jesus através da leitura da palavra, estudo, escola bíblica dominical. Você só se reconecta a Jesus através da oração. Tem as nossas casas de oração. Você só se reconecta a Jesus quando você decide falar dele para as pessoas. Evangelismo é os 3 pilares da nossa igreja aqui em Nova Alvorada do Sul. Se você estiver com o coração voltado para essas coisas, você vai perceber quanto Jesus está te convidando para uma reconexão poderosa. Faça disso uma ambição, ao ponto de você não dormir mais enquanto você não ver acontecer o milagre do Senhor sobre a sua vida. Então vamos lá. Reconectar-se, irmão, significa, primeiro, aquela frase que eu destaquei no texto: despertar a memória de vocês. Isso significa reconectar-se. Despertar a memória de vocês, em primeiro lugar, a não se submeterem a ensinos enganosos. Irmãos, não aceitem ensinos enganosos. Se você tiver respaldo teológico e ouvir um ensino que seja fora da palavra de Deus, corte, não aceite, repreenda. Pode ser quem for. O cara pode chegar perto e falar assim: não, mas eu sou semideus do manto aí. Não interessa quem seja. Não existe autoridade bíblica para falsos ensinos. Olha o que diz o verso 16 que nós acabamos de ler. Se você puder, já com a Bíblia aberta. De fato, não seguimos fábulas enganosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. O apóstolo Pedro tinha moral para falar que ele era apóstolo de Jesus e que ele estava prestes a observar a vinda de Jesus. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Pedro, perdão, tem o mesmo anseio que nós temos hoje. Ou tinha, melhor dizendo, né? Que era a vinda de Jesus. Porque Jesus, enquanto estava com ele, falou assim: olha, eu vou, mas eu vou voltar. Enquanto isso, vocês ficam com o Consolador, o Encorajador. João 14, se eu não me engano. Eu vou lá, mas eu volto, fica tranquilo. E Pedro estava aqui falando assim: ó, Jesus vai voltar. Ele estava, eu vou, aqui, irmãos, me permitam pensar assim. Eu acredito que Pedro, humanamente falando, estava querendo que Jesus voltasse antes dele morrer. Não é mais ou menos isso? Eu vi um meme de um cara casando, mas era graça piada, né? E ele está casando, aí o pastor fala assim: agora o noivo pode beijar a noiva. Quando ele fala isso, ele toca a trombeta. Tadã! Ele fala assim: na minha vez o senhor vai voltar. Bem, irmão, antes de eu casar eu tinha esse medo. Eu falei: Jesus vai voltar antes de eu casar? Queria tanto casar antes de Jesus voltar, não voltou. Será que Jesus vai voltar antes de eu morrer? Toda geração espera Jesus para a sua geração. Toda geração espera Jesus ansiosamente. E esta ânsia, essa vontade de ver Jesus faz nós pregarmos com mais afinco, com mais vontade, com mais decisão. Nós precisamos nos indispor com isso, irmãos, e não aceitar ensinos enganosos. Olha, se você der 100 reais de oferta aqui, Deus vai multiplicar a sua sementeira. Não aceite isso, irmãos. Pode chamar o cara de charlatão. Olha, eu estou enviando para você aí o Pix do amor. Oh, irmãos, que canalice. Vem no culto hoje, que hoje Deus vai entregar um mistério para você. É só abrir a Bíblia, irmãos. Em casa mesmo você recebe o mistério. Não aceite esse tipo de coisa. Compactuar com essas pessoas, estar perto dessas pessoas, vai te tornando uma delas. Irmão, se eu souber que tem crente da nossa igreja, eu nunca soube disso, que está indo em culto de revelamento, irmão. Olha, se eu souber de um trem desse, eu vou falar um trem, olha, eu não sei se eu vou chorar ou se eu vou comprar uma metralhadora. E aí eu vou sair cantando: a metralhadora de Jeová.
Pastor, por que você não veio na igreja hoje, irmão ou irmã? Não, pastor, eu fui num culto ali que tinha um pastor de fora aí que estava revelando. Irmão, você perdeu a revelação lá na igreja? Porque teve também. Só não rolou eis que te digo, nem RG, nem CPF, nem nada, só rolou palavra, que é a revelação de Deus para nós. Irmãos, não aceitem ensinos enganosos. Já tem gente falando que inferno nem existe mais. Pastor. Não, esse negócio de céu e inferno é conversa. Isso é, não aceite esse tipo de coisa. Está passando no seu celular, está passando nos seus stories, apaga. Não aceita em nome de Jesus. Se você tiver coragem, responde, falou, falso profeta, para de falar besteira aí. Olha, não, me respeito, porque eu sou apóstolo. Eu estou pegando no pé dos apóstolos, né, irmãos? Eu preciso parar com isso. Não vou parar não, porque eu não aceito heresia dentro da minha igreja. Não aceito essa porcariada teológica que estão querendo empurrar a goela abaixo. É por isso que tem muita gente que não fica na nossa igreja, irmãos. Porque às vezes o pastor pega pesado. Mas se alguém vir aqui falar para mim que eu estou pregando algo contra a Bíblia, eu paro de falar. Não falo mais. Não aceite, irmãos, não se submeta a ensinos enganosos. Você sabe o que é você não se submeter? É você encarar de frente. É você não deixar que essas porcariadas pseudo-teológicas estejam entrando na sua mente ao ponto de fazer você pecar e continuar pecando, como um cego que está caindo e não percebe que está caindo. Abre os seus olhos. Tem entendimento espiritual, não se submeta a isso. Em segundo lugar, irmãos, reconectar significa despertar a memória de vocês a se submeter à autoridade de Cristo, dada por quem? Por Deus, e apropriar-se da autoridade de Cristo para estarmos sempre conectados. Olha o verso 17 do que nós lemos. Ele recebeu honra e glória da parte de quem? De Deus. Quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Preste atenção numa coisa, irmãos. A autoridade que nós temos é a autoridade de Cristo para nós. Nós não temos a autoridade que Deus deu a Cristo. Nós temos a autoridade de Cristo. Nós, em nós mesmos, não temos autoridade. Jesus recebe a autoridade do Pai. Nós recebemos a Jesus. Por isso temos autoridades para expulsar demônios, curarmos enfermos, pisar em serpentes, escorpiões e nada acontecer conosco. Vocês entenderam? A autoridade de Cristo foi dada pelo Pai. A nossa autoridade está em nós recebermos Jesus Cristo. Eu determino que você... Não, irmãos, que conversa que é essa? Tem uns aproveitadores que estão com esse negócio. Olha, vem cá, eu vou orar por você. Doença, sai agora! Sabe qual que é a proposta? Eu tenho a autoridade que Jesus me deu. Não. Você tem a autoridade de Jesus. Você não tem a autoridade dada a você. Você tem a autoridade de Jesus. Então você fala assim: doença, saia em nome de Jesus. Você é uma autoridade, um embaixador do reino. Mas você tem a autoridade de Jesus. Você não recebeu ela para você. Como que nós vemos isso? Mateus 28, versos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada, Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus faz a seguinte afirmação: foi-me dada a autoridade, agora vocês vão, fica tranquilo, eu vou estar com vocês. Nós só temos autoridade, irmãos, em nome de Jesus. É por isso que nós ensinamos na igreja, todas as orações terminam como? Em nome de Jesus. Não tem lógica. Tem uns caras aí, irmãos, na África, que estão até com palhaçada já. Vocês já viram isso? O cara emagrece. Vocês já viram isso? As meninas falam: recebo, vigia. O outro está passando aqui, ó. Aí ele fala assim, pshá, dá um karatê.
Ah, irmãos. E o nome de Jesus ficou em segundo plano, terceiro plano. É um desrespeito com a autoridade que Cristo nos deu. Jesus Cristo nos outorgou, irmãos, autoridade para representá-lo. Representatividade não significa que você, irmãos, tem o poder dele, você se apropria de alguns atributos, outros não. Só ele tem todo o poder, é só nele que está a soberania, é só nele que está a eternidade, é só nele que está a onisciência. Nós trabalhamos para que o nome dele seja glorificado em todas as obras que fazemos. Se nós nos submetemos à autoridade de Cristo, irmãos, nós vamos compreender e nos apropriar desta autoridade. E nós vamos olhar para qualquer coisa que venha querer nos desconectar da presença de Deus e falar assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Pastor, mas a situação veio assim, sabe? Aquele trenzão bonito. Eu te repreendo em nome de Jesus. Pastor, apareceu lá nas minhas redes sociais, sabe? Naquele momento que eu estava lá vulnerável, apareceu aquele negócio assim e tal, e eu te repreendo em nome de Jesus. Olha a oportunidade aqui de um suborno, de algo errado. Eu te repreendo em nome de Jesus. Submeta-se à autoridade de Deus. Nada vai te desconectar da presença dele, irmãos. Você foi firmado numa rocha. Você só sai de lá se você decidir isso. Ele te deu esta liberdade, mas ele está te dando liberdade nessa noite de se reconectar a cada instante, a cada vez que a sua carne quer falar mais alto, a cada possibilidade que o inimigo tenta colocar sobre você. Coloque-se diante da autoridade e fale assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre a minha vida. Queridos, creia nisso. Creia no poder do nome de Jesus. Você se submeter a essa autoridade. É o apóstolo Pedro dizendo para nós aqui no texto assim: olha, eu estava lá, eu vi o céu se abrindo e Deus dizendo de lá de cima: este é o meu filho amado. Irmãos do céu, como eu queria ser um apóstolo, João, mas não dá. Vocês imaginam que coisa mais gostosa do mundo. O apóstolo Pedro ouvindo a voz de Deus. Eu acho que devia ser parecida com a do Cid Moreira. Este é meu filho amado. Não deve ser um negócio muito bonito. Porque, vamos falar, a voz de Cid Moreira é bonita, não é, irmãos? A galera que gosta de cowboy ia achar que era o Asa Branca. Este é o meu filho amado. Não sei, uai. Imagina a voz mais bonita que você já ouviu, fazendo uma narração legal. Este é o meu filho amado. Irmãos, eu queria estar lá para ter ouvido. Mas eu sou só pastor, eu não sou apóstolo. Eu não ouvi. Não tive essa moral. Que coisa linda, o apóstolo Pedro estava dizendo algo que ele viu. Ele deixou relatado para nós, irmãos, com a moral de um apóstolo, em poder escrever um texto da palavra, em poder deixar para nós aqui a inerrante palavra de Deus. Olha, eu vi Jesus Cristo sendo batizado, o céu se abrindo e Deus falando para ele: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. É a palavra de Deus que está dizendo que nós podemos nos conectar a esta autoridade de tal forma que ela nos permite nos reconectar a cada falha, a cada cair, a cada momento de que nós temos algumas falhas. Deus vai lá e nos levanta, Deus nos traz à tona, nos coloca de pé e faz com que nós caminhamos segundo a vontade dele. Submeta-se à autoridade de Jesus, irmãos. Isso faz parte de uma vida de reconexão em nome de Jesus. Por último, queridos, nós entendemos que reconectar significa despertar a memória de vocês a infalibilidade, a inerrância das Escrituras, a fim de nunca escurecer os nossos corações. Acompanhe o verso 19, por favor. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Eu queria que você lesse comigo. Olha aqui para a tela, aqui na mesma linguagem, na NVI. 1, 2, 3. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Abre o seu coração. Você quer água? Toma aqui. Você está com rolo, você podia ter pedido água lá para Yasmin. Irmãos, entenda isso.
O apóstolo Pedro está dizendo para nós assim, olha, foi profetizado sobre as nossas vidas algo poderoso. Foi profetizado sobre nós que um dia o Messias viria. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Estava falando sobre Jesus. Isaías 52, 55, não lembro agora. E ele, quando percebe isso, ele fala assim, olha, para que vocês se reconectem, vocês precisam trazer a memória de vocês, despertamento, empenho, para poder entender que a Bíblia, ela é de fato inerrante. Ela é infalível. O que está escrito para a nossa edificação. Não foi escrito por mãos de homens apenas, mas foram inspirados por Deus em homens que nos deixaram a sua palavra, para que nós pudéssemos ter uma caminhada de reconexão contínua. Não para mais esse negócio. Ao mesmo tempo que a nossa natureza peca, é caída, Jesus Cristo permite-nos viver a sua natureza, que nos levanta, que nos reconecta, que nos reergue, em toda e qualquer situação que nós vivemos. Olha o verso... Tomou, irmã? Pode ir agora. Olha o verso 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Tudo que nós temos escrito na palavra de Deus foi Jesus que nos mandou através do Espírito Santo. Irmãos, se nós não lemos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nós temos uma tendência, escurecer a nossa vista, escurecer a nossa visão, tapar os nossos olhos, para que nós não venhamos ver a glória manifesta de Deus sobre nós. Há uma escolha agora sobre as nossas vidas, irmãos. O que nós vamos fazer? Porque trazer a nossa memória que a Bíblia ela é inerrante é uma coisa. Agora, empenhar-se em ler as Escrituras é outra. Porque é o empenho, é você entender esse despertamento na sua cabeça, no seu culto racional, que faz que você se reconecte a Jesus mais uma vez. O que você vai fazer? Permanecer na escuridão? Ou vai se apegar à leitura da palavra como nunca antes você fez? Pastor, mas eu já leio a Bíblia, leia mais. Medite mais, estude mais. Mas pastor, eu tenho muita ocupação, a minha vida é cheia de coisa para fazer. Então para de fazer um pouco das coisas e vai se dedicar a Jesus. Eu vou ganhar menos, eu vou perder meu emprego. Perca seu emprego, mas não perca a sua vida de conexão com Jesus. Não perca a sua intensidade com Jesus, irmãos, porque isso pode provocar coisas terríveis, tropeços que às vezes vão ser impossíveis de se levantar, porque você não vai ter forças para se reconectar em Jesus. Isso é muito sério. E dói no coração ver pessoas que se perdem por falta de expressão nas Escrituras, de vida com Deus, de leitura da palavra. Eu termino dizendo para vocês que nós temos uma prática lógica nas nossas vidas, que é se adaptar ao escuro. Eu já disse isso na igreja algumas vezes. Se nós apagarmos todas as luzes aqui, ó, fica tudo escuro. Não tem nenhum foco de luz aqui, até lá fora. É uma questão de 5 minutos, irmãos. Nós sabemos onde é a porta. A gente consegue sair, é só a gente esperar. Se for um incêndio, um negócio, a gente fica doido, se perde, pegou até morrer. Agora, se for um apagão, é uma questão de tempo. Rapidão a gente já lembra onde que é o corredor, para que lado que eu tenho que sair. Às vezes você vai até, que nem o Cid, bate a cabeça na parede, volta, vai entender para onde. Rapidão você já entende. Você se adapta facilmente à escuridão. Facilmente. Vocês não levantam de vez em quando à noite para ir tomar água, para ir ao banheiro, e vocês colocam o chinelo no escuro mesmo? Ou então você precisa pegar um negócio no guarda-roupa, você abre o guarda-roupa, pega assim, no escuro, porque você sabe daquele lugar, você tem ali a conexão daquele ambiente. Depende do nível de organização. Mas até na desorganização você sabe onde está a caixa de bagunça, você vai lá, está aqui dentro, aqui, mexe até você acaba achando. Sabe, a vida com Deus, ela é esta proposta. Enquanto Jesus ilumina os nossos caminhos a partir da palavra dele, o mundo escurece e faz você se adaptar. Como que isso acontece, pastor? Olha, você vem para a igreja, traz uma oferta de R$100, no final da campanha, você vai ver só o milagre, é o seu propósito. E onde é que está escrito isso na Bíblia, irmãos? A mente está escurecida.
E as pessoas vêm, e aí traz peça de roupa, traz cartão de crédito. Irmão, Deus não vai pagar a fatura do cartão de crédito. Não vai, irmão, você conversa. Deus não fez conta nenhuma com seu cartão de crédito, nem o diabo, foi você que fez. Não, mas traz. E aí assim, ó, vai ter a campanha, você vai ser abençoado, os seus pedidos vão ser mergulhados no óleo, e pá, e traz. Mas no final não esquece de trazer aquele voto que você vai fazer, o propósito. Malandragem, né? É a escuridão, irmãos, os ensinos enganosos. A gente vai se adaptando a esse negócio, porque esse trem faz bem para o nosso ego. Faz bem, olha, hoje a sua vitória está chegando, levanta a mão, quem quer receber a vitória? Quem não quer receber a vitória, irmãos? A não ser que seja uma menina muito chata chamada Vitória, que você não quer perto de você. Não é o caso da filha da Sara, que é uma benção. Tadinha da Via, ela nem veio hoje. Olha você, irmãos, não se permitam viver na escuridão do que estão falando para você. Leia a palavra. Pastor, mas o senhor está pregando para mim, uai. Eu não falei para vocês desde a quinta-feira passada? Leia o livro de 2 Pedro, os 3 capítulos, leia, estude, medite. Eu não reforcei hoje de novo. Eu não quero que você aprenda a palavra de Deus a partir só do que eu falo, mas a partir daquilo que você estuda junto comigo, daquilo que você lê, daquilo que você compreende. Tire dúvidas. Pastor, o senhor errou, eu vou tentar me corrigir, ou então eu vou corrigir você. Nós somos humanos, irmãos. Não dependa daquilo que eu estou falando, da minha oratória. Dependa da palavra de Deus. Ela pode mudar e moldar a sua vida. Porque, queridos, a palavra de Deus é infalível, ela é inerrante. O pastor Carlos, este é falível, este erra, assim como todos nós. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Tem uma irmã de nossa igreja, hoje ela está congregando na igreja em Votuporanga. A irmã Marli, muitos de vocês conheceram ela. Um dia a irmã Marli falou para mim assim: pastor, eu ia numa determinada igreja, que não é de cunho evangélico, na igreja católica, e o padre não nos deixava e não influenciava-nos a ler a Bíblia. E eu um dia vi mesmo um rapaz falando, né, que o problema dos evangélicos é que nós temos a Bíblia acima da igreja. E na cabeça deles o certo é ter a igreja acima da Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra dita pelo Papa não é a palavra de Deus. Até porque esse Papa fala besteira pra caramba. Esse aí é um herege terrível. Misericórdia. Então a irmã Maria um dia disse para mim assim, falou: pastor, o senhor sabe como que eu me converti? Não foi porque alguém veio simplesmente me convidar para a igreja ou falar de Jesus para mim. Foi porque eu comecei a ler a Bíblia. Vocês estão entendendo? O seu chamado, irmãos, não se deu por causa de um convite de alguém aqui. Não foi. O seu chamado não deu porque um dia você veio e o louvor estava maneiro. Ah, que louvor legal. O seu chamado foi porque um dia você ouviu a palavra de Deus. Quer seja você tenha ouvido um recitar de um salmo, quer seja você tenha ouvido João 3,16, mas a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, tirar você da escuridão e trazer você para a maravilhosa luz de Cristo. Porque esta é a proposta do apóstolo Pedro em 1 Pedro 2,9. Vocês, quando se conectaram, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, para fazer o quê? Anunciar as grandezas daquele que tirou a gente das trevas, da escuridão, do coração escurecido, para a maravilhosa luz de Cristo expressada na palavra de Deus, irmãos, nas escrituras. Aqui está a luz, a lâmpada para os nossos pés. Toda vez que você lê a Bíblia, você se reconecta a Jesus, mesmo que você não esteja vivendo em pecado. Há uma reconexão poderosa, porque você está lendo aquilo que Ele deixou para você aprender e meditar dia após dia. Faça isso em nome de Jesus, amém?